Concluímos a nossa primeira parte do primeiro capítulo e agora vamos mais uma vez rezar e vamos dar continuidade ao primeiro capítulo do nosso curso de Teologia Trinitária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concluímos a nossa primeira aula falando do lugar da teologia sistemática no Ordo Studiorum. Falávamos que alguns teólogos consideram que a teologia trinitária, dada a importância dela para a sistemática, deveria ser dada logo no início do curso, enquanto outros, dada, digamos, a complexidade do tratado e uma necessária base para que o tratado seja melhor estudado e, vamos dizer assim, vivido pelos estudantes de teologia, acabam indicando o final do curso como uma outra possibilidade. Bom, do ponto de vista sistemático, existem mais razões para a gente colocar o tratado, vamos dizer assim, eu não digo no primeiro, nem no segundo semestre, mas ali na primeira parte do curso de Teologia Sistemática, tendo em vista o fato de que, como nós já dissemos na última aula, que todos os demais tratados têm uma dimensão trinitária e que hoje, na teologia contemporânea, essa dimensão trinitária é destacada, digamos, nos diversos tratados. Vamos citar aqui um pouco a opinião do Walter Casper, que já foi cardeal, que já foi presidente do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, na época ainda do Papa João Paulo II. E o cardeal Walter Casper, ele afirma que o tratado trinitário ele é uma espécie de gramática da dogmática. E por isso ele deve ser visto, vamos dizer, na primeira parte do curso, do itinerário, que na Europa às vezes é de 3 anos apenas, aqui no Brasil normalmente é um curso de 4 anos. Enquanto a gente tem um autor protestante, Pannenberg, muito conhecido também, Wolfgang Pannenberg, que recorda que os temas tratados na teologia trinitária, eles vão ser depois aprofundados por outros tratados. Então, também ele aponta na direção do início do curso como lugar ideal para que a teologia trinitária seja vista. Bom, dito isso, a gente pode prosseguir para refletir um pouquinho sobre a estrutura do tratado, E para isso, para a gente entender um pouco da história, da estrutura do tratado de teologia trinitária, a gente precisa ir lá para a Idade Média, para as universidades, que é quando os tratados vão ser apresentados para os discípulos, para os estudantes, pelos grandes mestres, como, por exemplo, por Santo Tomás de Aquino. Então, Santo Tomás de Aquino, quando ele organiza a sua Suma Teológica, e nós vimos isso na nossa introdução à teologia e também no curso de Cristologia, remeto às nossas lições passadas, ele divide a sua Suma Teológica em 3 partes. Na primeira parte, ele trata fundamentalmente de Deus. Lembrando que
Na verdade, a Suma Teológica, esse termo teológico não é acessório, é fundamental, porque toda a Suma parte de Deus e volta para Deus. Tem aquelas ideias que nós apresentamos para vocês como o exitus, a saída de tudo, tudo sai de Deus e tudo volta para Deus. Ou seja, Deus como causa primeira de todas as coisas e Deus como causa final de todas as coisas, como fim último de todas as coisas, tá? Então, o Aquinnate, ele apresenta dessa forma essa é a lógica da sua síntese teológica, né, da Suma Teológica. Na primeira parte, ele trata de Deus, podemos dizer assim, de modo muito a grosso modo, né? Na segunda parte, do homem, e na terceira parte, de Cristo, e, vamos dizer, da ação salvífica de Cristo na vida da igreja, da humanidade. E alguns autores recordam que isso mostra que, se é verdade que tudo parte de Deus e tudo se encaminha para Deus, Cristo, vamos dizer, é o ápice da reflexão teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, para que a gente saiba quem é Cristo, ele é Deus que se encarnou. Então, na primeira parte se trata de Deus e na segunda parte do homem. E aí nós temos a base Deus e homem, para que a gente possa entender a cristologia e a missão soteriológica de Cristo, que é de levar de volta para a comunhão com Deus, uma comunhão eterna e bem-aventurada, o homem que foi criado por Deus, mas que se afastou de Deus por causa do pecado. Certo? Então a cristologia seria o ápice. E essa cristologia, na terceira parte, ela se prolonga nos sacramentos, que é a presença, que é o modo pelo qual Cristo continua presente na igreja, operante, e nos novíssimos, que é vamos dizer, o que em Cristo é oferecido ao homem, né? Ou seja, o homem, ele é convidado a percorrer a via sacramental para chegar ao céu, né, para chegar ao seu destino escatológico, né? E evitar uma vida sem Deus para sempre, que seria o inferno, com todo o sofrimento que isso significa. Bom, então estamos falando um pouquinho aqui da estrutura geral da Suma Teológica, são argumentos que nós já vimos, como eu disse, na introdução à teologia e no curso de Cristologia também. Mas, nos referindo diretamente à primeira parte da Suma, que é o objeto do nosso tratado diretamente falando, nós podemos dividir, temos 119 questões. A primeira questão, nós sabemos, né, é uma questão relativa à teologia como ciência. E da segunda questão, a questão 43, nós temos uma parte da Suma que trata de Deus, né? Deus ad intra, né? Sobre Deus. Então, da questão 2 a 43. Enquanto da questão 44 a 119, nós temos o que nós poderíamos chamar a criação. Ou seja, tudo procede de Deus, Deus como causa primeira de todas as coisas. Certo? Então, da questão 44 a 119. Bem, ficou claro isso? Agora, se nós pegarmos da questão 2 a 43, nós podemos dividir esse bloco de questões em duas partes. Nós podemos dizer que na primeira parte da questão 2 a questão 26 se trata da essência de Deus, né? E aí muitos chamam essa parte de Deus Uno, ou de Deo Uno, em latim. Enquanto da questão 27 à questão 43, nós temos a parte relativa à triunidade das pessoas. Ou seja, se faz um discurso sobre Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as processões, as missões, como as relações entre eles, tá certo?
Então seria da questão 27 à questão 43. Tá? Então, em outras palavras, a gente poderia dividir a primeira parte da Suma também, se você quiser, em 3 partes. Tirando a primeira questão, que a gente já explicou, da questão 2 à questão 26, a essência de Deus. Tá? Da questão 27 à questão 43, a triunidade, Deus, Trindade, as 3 pessoas, processões, relações entre essas 3 pessoas em Deus. E da questão 44 a 119, tudo provém de Deus, ou seja, a criação. É Deus como causa primeira de todas as coisas. Tá bom? Então nós poderíamos apresentar assim, o esquema da primeira parte. Esse esquema da Suma Teológica, se você parar para pensar bem, na primeira parte, da questão 2 até a questão 43, nós poderíamos dizer que é Deus em si mesmo. Né? Da 2 a 26, a essência, da 27 a 43, as 3 pessoas, mas no fundo, da 2 a 43, é Deus em si mesmo, ou Deus ad intra, ou a Trindade ad intra. A Trindade, né, a vida interior da Trindade, né, o mistério da Trindade em si mesmo. Enquanto da questão 44 a 119 seria esse Deus que, amando, cria todas as coisas. Já começa esse movimento de uma ação divina para fora do próprio Deus. Seria Deus adextra, Trindade adextra. Essa Trindade que cria todas as coisas. Na teologia contemporânea, a gente chama essa Deus ad intra, ou Trindade ad intra, de Trindade econômica. Já já a gente vai explicar de onde vem essa terminologia. Enquanto da questão 27 à questão, da questão 44 à questão 119, esse movimento criador de Deus já entra naquilo que nós chamamos Deus para fora, né? O Deus na economia, ou Trindade econômica, tá bom? O Deus que age na história do tempo, que se revela, esse Deus que se manifesta na economia da salvação, tá bom? Então, bom, espero que isso tenha tudo ficado bem claro. Você pode acompanhar isso com mais detalhes no nosso manual. O problema é que os autores que vieram depois de Santo Tomás de Aquino fizeram uma leitura um pouco, vamos dizer, foram além daquilo que Santo Tomás de Aquino provavelmente desejava. Santo Tomás, ele começa falando do que é Deus, da essência de Deus, questão 2 a 26, para depois falar do Deus Trindade. Né? Porque eu não entenderia um discurso se não ficasse claro o que é o termo Deus. O que eu entendo, quais são os atributos, as características da substância divina. E aí, muitos autores, eles dividiram. Eles acharam que Santo Tomás de Aquino estava propondo um método para apresentar o Tratado da Trindade, que vai ser usado por manuais sucessivos nas universidades, e isso vai se prolongar até bem recentemente. Tá? Então, autores dizem, olha, se você quiser apresentar bem o Tratado da Trindade, siga Santo Tomás. Na primeira parte do tratado, você apresenta a parte filosófica do tratado, Deus Uno, questão 2 a 26. Seria a parte filosófica do tratado. Da questão 27 a 43 é a parte teológica, é aquela parte que a gente só conhece por causa da revelação. Então a parte teológica propriamente dita é o Deus Trindade. Tá? Então muitos manuais de teologia, e aqui a gente fala do século XVI, lá da segunda escolástica, né, tão importante nos países ibéricos, Espanha, Portugal e Bélgica,
que vai dar uma flor, vamos dizer que vai ser um jardim de grandes obras de grandes autores. Vai se notar essa tendência, né? O estudo da Trindade dividido numa parte filosófica e numa parte teológica. Mas vejam que acabou se introduzindo aí uma certa dicotomia. Na primeira parte do tratado a gente usa filosofia, na segunda a teologia. Mas não era essa a intenção de Santo Tomás. Santo Tomás, Perchenu, Winus Bife e outros grandes comentaristas dizem que ele tinha uma intenção, sempre teve uma intenção teológica. Desde a primeira questão da Suma, isso fica claro. A questão dele é teológica, a Suma é teológica. Então, é claro que ele usa um instrumental filosófico, mas ele não quer destacar a filosofia e a teologia. Uma parte só filosofia, depois uma parte teologia, não. O discurso sobre a substância divina, sobre o Deus Uno, é teológico para Santo Tomás. Evidentemente, ele vai usar a caixa de ferramentas filosófica. Ele vai usar me perdoem os filósofos, né? A serva da teologia, a filosofia, para que realmente o conceito de Deus fique bem claro, bem nítido para os seus teólogos que estão percorrendo o caminho desse tratado, tá certo? Então isso é muito importante que a gente recorde isso, tá bom? Então vai surgir essa tendência do século XVI ao século XIX. Manuais de teologia dogmática vão dividir. Dedeu Uno se estuda Deus com um método prevalentemente filosófico, enquanto no Dedeu Trino se estuda Deus com um método prevalentemente teológico. Infelizmente, isso durante séculos, século XVI ao XIX, imaginem, todo o tempo que se ficou parado, digamos, nessa visão que não parece ser tão fiel realmente ao pensamento de Tomás de Aquino. Essa divisão, então, parece dar a impressão que o tratado aborda, primeiro, as verdades alcançadas pela razão natural, para depois entrar nas verdades que a razão do homem só pode alcançar enquanto iluminada pela fé. Ou seja, a primeira parte seria um estudo sob a luz da razão, lumen rationis, e a segunda parte seria um estudo sob a luz da fé, ou lumen fidei. Alguns autores modernos buscaram superar esse limite dessa, vamos dizer, dessa dicotomia no próprio tratado, uma parte filosófica e uma parte teológica. E então houve algumas propostas. Uma delas foi de um professor que foi importantíssimo na Alemanha, ele ensinou em Munique. E você encontra na nossa biblioteca uma parte das suas obras traduzidas em língua portuguesa, que é Michael Schmaus. Então, Michael Schmaus, ele foi, inclusive, professor de Ratzinger, de Leo Schäftig, lá em Munique. Leo Schäftig, por sinal, ele chegou à cátedra de dogmática em Munique para substituir o velho Michael Schmaus. Então, Schmaus, ele era um grande conhecedor de Santo Agostinho, e ele escreve em 1938 uma dogmática católica que foi toda traduzida para o italiano. Eu tenho esse tesouro da teologia dogmática. E ele propõe um esquema tríplice para tentar superar essa dicotomia, parte filosófica, parte teológica, parte filosófica de Deus Uno, Deus Uno, e parte teológica de Deus Trino ou Deus Trino. E ele propõe então, primeira parte seria Deus Unitrino se revela quanto à sua essência. Então, muito mais coerente, ele fala, não podemos fugir do fato de que nós estamos diante de um Deus unitrino desde o início. O Antigo Testamento não trata de um Deus uno.
O Antigo Testamento trata de um Deus unitrino que está revelando, primeiro, aquilo que é os atributos da sua divindade, da sua essência divina, poderíamos dizer. Então essa seria a primeira parte. Deus começa revelando a sua essência. Na segunda parte, esse Deus unitrino, esse Deus trindade, ele revela o fato de que em um só Deus existem três pessoas. Ele revela a especificidade desse ser que é divino e que é um mistério para a nossa razão, mas a nossa razão iluminada pela fé pode acolher esse mistério e ter um certo entendimento, a gente pode ter um certo entendimento, o necessário para que amemos, sejamos amados e percorramos o caminho da salvação. Então, Deus unitrino se revela quanto às suas pessoas. Primeiro revela a sua essência, depois o fato de que é três pessoas. E terceira parte, Deus unitrino se revela quanto à plenitude da sua vida. Né? E então seria justamente essa articular as duas primeiras partes e também incluir aí toda a dimensão da criação e do projeto salvífico de Deus. Então ele tenta dessa forma propor um caminho para superar aquela excessiva, uma divisão um pouco forçada à luz da Suma Teológica, né? Se atribuir a Tomás a culpa dessa divisão do tratado trinitário em duas partes, filosófica e teológica, quando na verdade provavelmente Tomás de Aquino não estaria de acordo com essa divisão. Tá bom? Um outro autor que vai tentar superar essa dificuldade vai ser Karl Rahner. Então já a gente vai falar um pouquinho mais dele, tá certo? Bom, vamos preparar o nosso discurso para entrar em algumas ideias que se encontram presentes e que são muito importantes para o Tratado da Teologia Trinitária no pensamento de Karl Rahner, tá certo? Bom, então nós já dissemos que existe uma tendência hoje na teologia contemporânea de apresentar os tratados da Trindade e da Cristologia unidos, né, colocando realmente em relevo todas essas conexões fundamentais para toda a teologia sistemática que existem entre os dois tratados. Afinal, Cristo é a segunda pessoa da Trindade que se encarnou. E Cristo é ao mesmo tempo aquele que revelou o mistério da Trindade para nós, né? Então vejam bem, a Trindade ontológica, a Trindade imanente, já vamos chamar assim, depois vamos falando de Karl Rahner, a gente entende melhor como surge o termo. A Trindade imanente, a Trindade na sua ontologia, ela se revelou ao homem através do Verbo encarnado, né, que veio à nossa história, assumiu a nossa natureza humana e falou, né, com linguagem humana o mistério divino, o mistério excelso. Então, a Cristologia é caminho para que nós acessemos o mistério trinitário. Tá? E aqui justamente brilha uma ideia que já está presente nos padres da igreja. Aqui eu faço uma observação, o grande Karl Rahner, muito conhecido e muito badalado em certos meios teológicos, ele tinha um irmão que era um grande especialista de teologia dos padres da igreja, né, teologia patrística, que se chamava Hugo Rahner, que estudou bastante os padres da igreja. E o seu irmão bem sabia que nos padres da igreja existia já, e o Catecismo da Igreja Católica nos recorda isso no número 236, uma distinção. Os padres da igreja distinguiam, especialmente no Oriente, os termos são gregos, e fica claro isso, o que era a teologia e oikonomia. A teologia seria o estudo, o discurso, a reflexão sobre Deus na sua vida íntima, no seu ser íntimo.
o Deus Trindade, o Deus Adintra. Enquanto a oikonomia seria justamente a ideia de que Deus ele se revela concretamente ao homem, né, no desenrolar da história da salvação. Deus vai falando e vai agindo na história e vai assim se revelando concretamente ao homem, revelando a sua unicidade, a sua unidade, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade e assim a sua justiça, no decorrer de uma história, né, que é salvífica. Então a teologia, ela, digamos assim, é o mistério em si. Na oikonomia, o mistério vai se revelando. Então, a oikonomia é o lugar onde se manifesta a teologia. Mas, por outro lado, a oikonomia tem que ser entendida à luz do mistério da teologia. A teologia é como se fosse a luz que ilumina a oikonomia. Mas a oikonomia é o lugar da revelação da teologia. Então existia a ideia dessa relação profunda entre esses dois, vamos dizer, lugares teológicos, né? O Deus Adintra e o Deus Adextra, o Deus que se revela na história, certo? Então essa ideia está presente nos padres da igreja, como o catecismo nos ajuda a compreender. Pois bem, Karl Rahner também estava insatisfeito com aquela distinção que era muito comum nos manuais de teologia dogmática, em que se separava no Tratado Trinitário o de Deus Uno do de Deus Trino, né, o Tratado sobre Deus Uno do Tratado sobre Deus Trino, enquanto a primeira parte era mais filosófica, a segunda mais teológica. E aí ele acaba introduzindo uma nova terminologia, como é habitual no seu pensamento, e ele usa então a trindade econômica, seria o Deus Adintra. E a trindade A trindade imanente seria o Deus Adintra. E a trindade econômica seria o Deus Adextra. Então ele tenta superar dessa forma, né? Um estudo sobre Deus enquanto na sua vida intratrinitária e um estudo sobre Deus enquanto se revela na história. Ele está consciente de que aquilo que a gente sabe do Deus intratrinitário sabemos porque Deus veio à história, agiu na história para se revelar ao homem. Né? Ou seja, a trindade econômica é a via para que se chegue à trindade imanente, que é a trindade Adintra. Certo? Então, só que nessa reflexão que Karl Rahner faz, ele cria aquilo que ele chama de um axioma. Né? Ele propõe aquilo que se chama um grande axioma, que é o Deus Trindade, a trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa. O grande axioma de Karl Rahner, por mais brilhante que possa parecer, colocando em relação a trindade econômica e a trindade imanente, acabou provocando uma série de críticas bem fundadas, diga-se de passagem. Porque Karl Rahner acrescentou no seu axioma o termo vice-versa. E a crítica ela foi concentrada nesse aspecto. Ou seja, Karl Rahner ele diz que a trindade econômica é a trindade imanente, ou seja, a trindade que se revela na história é a trindade, vamos dizer, imanente, a trindade ontológica, Deus, ele se revela na história, ou seja, a trindade econômica, dizendo quem ele é, a trindade imanente, né?
Ou seja, tem uma correspondência. A trindade econômica não é diferente da trindade imanente. A trindade econômica corresponde à trindade imanente. O problema é o vice-versa. Porque aí então ele está dizendo que a trindade imanente, a trindade na sua vida intratrinitária, é a trindade econômica. E aí, bom, temos que fazer algumas observações sobre isso. Autores como Yves Congar, Hans Urs von Balthasar, Walter Casper, Wolfgang Pannenberg e Junger Moltmann vão criticar esse axioma de Karl Rahner, especificamente o vice-versa da formulação rahneriana. Vamos ver como se pauta a crítica feita, por exemplo, por Hans Urs von Balthasar. Estou lendo aqui um trecho da Teodramática, no seu volume 3, traduzo do espanhol para o português no nosso manual. A trindade econômica aparece de fato como a interpretação da trindade imanente. Ou seja, realmente Deus se revela, Deus é verdade, Deus se revela como ele é. Então a trindade econômica corresponde ao que Deus é. Não tem nada de falso nela, tudo é verdadeiro, né? Então ela corresponde, ela diz, né? Ela diz a verdade sobre quem é Deus. Então, esta última, porém, a trindade imanente, não obstante o seu ser princípio fundante da trindade econômica, não pode ser simplesmente identificada com essa. Porque, em tal caso, a trindade imanente corre o risco de reduzir-se à trindade imanente, à trindade econômica. Mais claramente, Deus corre o risco de ser absorvido no processo do mundo e não poder chegar a si mesmo, a não ser através deste dito processo. Bom, eu vou dar um exemplo muito simples. Se eu disser para vocês, eu sou membro de uma família de classe média. Eu sou o primeiro de 3 filhos. Eu fui um bom estudante. Eu estudei teologia em Lugano. Eu sou sacerdote. Eu fui ordenado há quase 15 anos atrás. Então, tudo isso que eu disse para vocês, se você quiser fazer uma comparação, eu estou revelando um pouco de quem eu sou para vocês. Aquilo que eu estou dizendo para vocês sobre a minha pessoa pode ser comparado à trindade econômica. Tudo o que eu disse é verdade. Mas eu não sou apenas isso. Eu não disse por que time eu torço. Eu não disse o que eu gosto de comer. Eu não disse se eu tenho irmãos e irmãs, ou quantas irmãs ou quantos irmãos eu tenho. Eu não disse se eu sou mais parecido com meu pai ou com a minha mãe. Eu não disse um monte de coisas para vocês da minha vida. Ou seja, tudo o que eu disse para vocês, pense agora um pouquinho, o João Paulo econômico corresponde ao que o João Paulo é, ao João Paulo imanente. Mas o João Paulo imanente, aquilo que o João Paulo é, o Padre João Paulo é muito mais do que aquilo que foi dito. O João Paulo econômico. E aí que está justamente a crítica que von Balthasar faz. Na verdade, a trindade imanente, a trindade em si mesma, a trindade na sua vida intratrinitária, ela é muito maior do que aquilo que ela revelou de si mesma. Porque, entendam, a revelação ela visa dar ao homem o conhecimento necessário para que o homem ame a Deus, percorra o caminho da salvação. Mas o homem é uma criatura finita,
O homem não pode conhecer a Deus como o próprio Deus se conhece. Não cabe na inteligência do homem o infinito que é Deus. Ou seja, a trindade imanente, que é o Deus em si mesmo, é infinito, é perfeito. A trindade econômica é o que Deus revela de si para o homem. E essa revelação, ela não é, entendamos, infinita. Ela tem certos limites. Limites ligados ao que Deus quer que nós saibamos para nos salvar. Limites ligados à nossa própria natureza criatural, que não pode absorver tudo o que Deus é. Certo? Então, a trindade imanente é muito maior do que a trindade econômica. A gente poderia usar também, mais adiante no livro aparece justamente essa ideia, a trindade imanente, ela pode ser comparada a um oceano. A trindade econômica, há alguns litros d'água que eu tiro do oceano, né, para que o homem saiba quem é Deus e para que o homem saiba o caminho que ele deve trilhar para percorrer, para se salvar. Quando eu pego a trindade econômica, o axioma de Kauhan, né, a trindade econômica é a trindade imanente e vice-versa. A trindade econômica, aqueles litros de água, foram tirados do oceano. É a mesma fórmula, é H2O com sal, isso, aquilo outro, tudo igual. Tá certo? Então, corresponde. Mas eu não posso dizer que o oceano é apenas aqueles litros de água que foram revelados. O oceano é muito maior do que aquela porção de água que Deus colocou, por assim dizer, à nossa disposição pela revelação. Tá certo? A Comissão Teológica Internacional, num documento, numa obra chamada Teologia, Cristologia e Antropologia, reafirmou a importância do axioma fundamental de Kauhan. A terminologia trindade imanente, trindade econômica, entrou de vez na teologia trinitária. E esse axioma do Kauhan, ele é conhecido como Grundaxiom. Porém, a Comissão Teológica Internacional, que é um ente ligado, vamos dizer, formado por grandes teólogos, ligado a consultivo, né? Tem uma autoridade consultiva, ligado à Congregação para a Doutrina da Fé, ela escreve que o axioma fundamental da teologia odierna se exprime e pode ser corretamente entendido do seguinte modo: a trindade que se manifesta na economia da salvação, trindade econômica, é a trindade imanente, ela corresponde à trindade imanente. Ou seja, o Filho foi enviado pelo Pai na economia da salvação. E lá na trindade imanente, em Deus, na vida intratrinitária, o Filho, ele é gerado pelo Pai. Então, o Filho, ele encontra a sua origem no Pai, na trindade imanente. E na trindade econômica, o Deus como ele se revela, o Filho foi enviado por quem? Foi enviado pelo Pai. A origem dele, para vir a este mundo nos salvar, se encarnar e nos salvar, é o Pai também. Então existe uma correspondência, certo? Da mesma forma, na trindade imanente, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nós vamos ver isso. E o Espírito Santo na trindade econômica, no tempo, na história da salvação, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho. Então existe uma correspondência. O Espírito Santo na trindade econômica, ele vem do Pai e do Filho, como na trindade imanente. Não pode ter diferença, porque a trindade econômica ela tem que corresponder à trindade imanente. Mas a trindade imanente é muito mais do que aquilo que ela revela de si para o homem. Certo? Então, a Comissão Teológica Internacional diz, né, que a trindade que se manifesta na economia da salvação é a trindade imanente. É a trindade imanente
que se comunica livremente, gratuitamente na economia da salvação. Ok. Porém, eu não posso dizer que as duas são 100% iguais, porque a Trindade imanente, ela é muito mais do que ela revelou de si mesma. A mesma comissão recorda que a relação entre Trindade econômica e Trindade imanente deve ser entendida segundo uma tríplice via: a via da afirmação, da negação e da eminência. Lembrem-se que nós vimos essas três vias no nosso curso de Introdução à Teologia, falando sobre a analogia. E vimos que no discurso analógico existem três vias para a gente falar, né? Que são justamente a via afirmativa, negativa e a via da eminência. A relação de analogia expressa uma relação de identidade, mas ao mesmo tempo de distinção. Ou seja, a Trindade econômica, ela corresponde à Trindade imanente. Mas a Trindade imanente não é igual à Trindade econômica, porque ela é muito mais do que ela. Certo? Então, a identidade significa que se trata do mesmo e único e verdadeiro Deus. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus, na sua vida intratrinitária, é o Deus que se revela e não falsifica a sua identidade. Ele diz quem ele é. Porém, ao lado da identidade, é necessário salvaguardar a distinção entre o Deus em si mesmo. Só Deus pode conhecer tudo de si mesmo. E o Deus que se revela às criaturas, a criatura racional como o homem. No que concerne à revelação entre Trindade imanente e Trindade econômica, podemos fazer 6 afirmações. Primeira, a Trindade econômica é a única porta de acesso à Trindade imanente. A gente conhece a Trindade imanente porque Deus quis se revelar na história como um Deus Trindade através do Filho. Então, é a única porta, a Trindade econômica, de acesso à Trindade imanente. Ou seja, não podemos chegar ao Deus absconditus, ao Deus escondido, senão através do Deus revelado, do Deus revelatus. A Trindade econômica, segundo ponto, é a Trindade imanente no sentido de que a Trindade que nos ama e que se revela a nós é a Trindade que celebra desde sempre e para sempre o seu amor na comunhão das três pessoas divinas. Então, a Trindade econômica é a Trindade imanente nesse sentido. Trata-se das mesmas três pessoas que se amam eternamente na vida intratrinitária e que decidiram se revelar. Terceiro, a Trindade imanente não pode ser reduzida à Trindade econômica. Ou seja, a Trindade imanente é maior do que a econômica. O que Deus doa e revela de si é como uma gota do imenso oceano do seu ser. Claro, o homem ele é criatura limitada, finita, não pode acolher um oceano, não pode acolher tudo o que Deus é. Então a Trindade econômica, evidentemente, ela tem uma proporção adaptada, vamos dizer assim, ao homem. A Trindade imanente transcende a sua própria autorrevelação. Ela é mais do que o que ela diz de si mesma. Não é que Deus minta. É porque, entenda, quando eu vou explicar o porquê uma criança não deve ficar embaixo de uma macieira na época de colheita, eu não vou poder dar um curso de física, de astrofísica para a criança. Eu tenho que dar uma explicação para a criança para que ela entenda que se ela ficar embaixo da macieira, uma maçã pode cair na cabeça dela, ela pode se machucar. Mas se eu der um curso de astrofísica para ela, para explicar por que uma maçã cai e não sobe, e por que caindo ela pode ter um impacto na cabeça da criança e machucá-la, a criança provavelmente não vai entender. Porque não tem ainda, vamos dizer, ferramentas para isso. Tá bom? Então, Deus ele vai falar na linguagem que o homem é capaz de compreender. Não pode dizer tudo o que ele é, porque o homem não entenderia tudo o que Deus é. Então Deus adapta
a pequenez do homem, o seu discurso de revelação. 4. As operações das pessoas na trindade econômica correspondem às operações das mesmas pessoas na trindade imanente. Ou seja, na trindade imanente o Pai não provém de ninguém. Na trindade econômica também não. O Pai não foi enviado por ninguém. Agora o Filho provém do Pai na trindade imanente. Na trindade econômica o Filho é enviado pelo Pai na história para se encarnar e nos salvar. O Espírito Santo na trindade imanente provém do Pai e do Filho. Na trindade econômica, na história, o Espírito Santo é enviado pelo Pai e pelo Filho no dia de Pentecostes. A gente vai ver o Evangelho de São João que deixa isso bem claro. Então, 5º, a trindade imanente decidiu eternamente autocomunicar-se, revelar-se, ou seja, manifestar-se à destra na trindade econômica. Então, a revelação na trindade econômica foi uma decisão livre da trindade imanente. Deus livremente decidiu revelar-se. E aqui a gente se opõe a uma tese hegeliana que fala de uma necessidade da revelação para que Deus seja Deus. Tá bom? 6º ponto. A trindade imanente irradia uma luz que ilumina a compreensão da trindade econômica, ou seja, o mistério do ser trinitário ilumina a inteligência das suas obras. Quando a gente entende, acolhe, entende o que é a trindade econômica, essa luz pela qual a gente entende, essa luz que ilumina a nossa razão, ela é uma participação na vida trinitária. Entendo, a trindade ela não é só objeto do nosso conhecimento, preste atenção nisso. A trindade participa conosco do nosso caminho de entendimento do próprio mistério trinitário. A trindade é objeto e ao mesmo tempo ela age no sujeito com a sua graça, para que a gente possa entender o objeto que nos é proposto no Tratado da Teologia Trinitária. Ou seja, ao estudar a Teologia Trinitária, a trindade nunca é só o objeto, porque ela ilumina o nosso intelecto para que nós possamos entender quem ela é na história. E através da história para que a gente possa subir e entender como é a vida intratrinitária de Deus. Que bonito, né? Então a trindade ela é objeto e ao mesmo tempo ela age no sujeito com a graça sem a qual o sujeito não poderia entender o próprio objeto da reflexão trinitária. Piero Coda afirma que o mal-estar teológico com a afirmação ranneriana deriva do fato de que, pela fé, percebemos que podemos dizer que a trindade econômica é a trindade imanente. Mas o problema é o vice-versa. A trindade imanente transcende a revelação. Transcende aquilo que é o conteúdo da trindade econômica. Então, o vice-versa digamos, é criticável, é corretamente criticado, né? 2 perigos apresentados pela Comissão Teológica Internacional no que tange a relação entre trindade econômica e trindade imanente. Primeiro é de uma separação excessiva. Vamos estudar só a trindade econômica, depois só a trindade imanente. Separando demasiadamente, a gente cairia aqui numa tendência que está muito presente na neoescolástica, onde a gente acaba isolando a trindade, vamos dizer, ad intra, do resto do mistério cristão, né? Não se valorizando tanto a trindade econômica e a trindade no modo com o qual ela se revela na história. O segundo é o problema da confusão. Quando se afirma que a economia é constitutiva do ser imanente de Deus, então Deus, não há uma clara distinção entre a vida intratrinitária e a vida, vamos dizer, a revelação econômica.
Então, quer dizer, os dois excessos, quer dizer, separar demais vida intratrinitária da revelação de Deus na história, e o outro é a gente não distinguir de um modo suficiente essas duas realidades. Então a gente pode cair, né, em certos perigos aí. Embora a economia divina e a trindade imanente se distingam, não podemos separar essas duas realidades, trindade imanente e trindade econômica. Devemos estudá-las juntas, sempre fazendo a conexão entre esses dois patamares, dois âmbitos da reflexão teológica trinitária. As missões divinas manifestam no tempo as processões eternas. Como eu disse, esse movimento do Filho que procede do Pai, na trindade imanente, vai se manifestar na missão do Filho no tempo. A processão do Espírito Santo, do Pai e do Filho, na trindade imanente, vai se manifestar na missão do Espírito Santo no tempo, na história da salvação. Então isso nós vamos ver com mais calma mais adiante. Então aqui vale aquele axioma escolástico muito importante, a gente nunca deve perder de vista, muito importante para a teologia sistemática. A gente deve distinguir as realidades, mas não separá-las. Distinguir, sim. Separar, não. Certo? Distinguir trindade econômica, trindade imanente, sim. Separar excessivamente, não. Nem confundir as duas. Tá? Quanto ao método, né? O método do tratado da teologia trinitária, né? Então, nós podemos aplicar aqui aquilo que nós já vimos na introdução à teologia. A tendência da teologia dogmática atual é unir o método histórico ao método especulativo ou mais ontológico. Tá? Então, a gente tem os fundamentos bíblicos, depois a gente percorre a história do dogma. Então, o método histórico, mostrando o desenvolvimento histórico do dogma. E, finalmente, a gente vai fazer o aprofundamento especulativo com o auxílio da mente, né, do modo de pensar, por assim dizer, de Santo Tomás de Aquino. Como se diz, como está escrito na Optatum Totius 16. Então, tudo o que foi visto até agora nos ajuda a compreender que o método, que é etimologicamente o caminho a seguir no estudo da teologia trinitária, é histórico e ontológico ou especulativo. É histórico porque Deus se revela na história, trindade econômica. Sendo a história um lugar da ação de Deus, com e em favor da humanidade, podemos convenientemente chamá-la de história da salvação. Mas o método também é ontológico, na medida em que colhe e expressa na história a verdade de Deus que em Jesus Cristo se revelou, interpelando e realizando pelo Espírito de Deus a nossa liberdade. Então Deus solicita a nossa inteligência. Deus convida o teólogo e o fiel a pensar, a refletir, a aprofundar, a mergulhar nesse grande mistério que ele revelou e que a gente pode chegar por meio dele, por meio da trindade econômica, a uma reflexão sobre a teologia, a trindade, a vida intratrinitária, ou a trindade imanente. Certo? Gostaria de ler aqui um trecho do Piero Coda, do seu manual. História e ontologia não devem ser entendidas como duas dimensões ou dois momentos separados da inteligência da fé. Pois Jesus Cristo é o evento de Deus, que se revela e se doa realmente, mediante o Espírito, a liberdade do homem. Não devemos separar história e ontologia, os dois componentes do método. Né? Método histórico, método ontológico, que compõe o método da disciplina trinitária.
Então, história e ontologia não devem ser entendidas como duas dimensões ou dois momentos separados da inteligência da fé, pois Jesus Cristo é o evento de Deus que se revela e se doa realmente mediante o Espírito à liberdade do homem, historicamente e comunitariamente situada como promessa e antecipação real do dom completo e definitivo de si mesmo no reino dos céus. Evento ocorrido na história de Jesus de Nazaré, crucificado e ressuscitado uma vez para sempre, que se tornou contemporâneo a cada tempo e a cada homem por obra do Espírito Santo, em virtude da sua morte e ressurreição. Né? Então, meus queridos, o Piero Coda nos ajuda a entender tanto a relação entre história e ontologia no Tratado Trinitário, e quanto a relação cristologia-teologia trinitária. Né? O Cristo que nos coloca em relação com esse mistério trinitário que está em nós pelo batismo e, ao mesmo tempo, que nos chama a estar nele pela graça, participação na vida divina e um dia de modo ainda mais perfeito, né? Na glória divina, ou seja, no céu e depois na ressurreição gloriosa, a relação entre cristologia e teologia trinitária para o homem. Né? Então, isso também é muito importante. Bem, caríssimos irmãos e irmãs, estamos concluindo assim o primeiro capítulo do nosso curso de teologia trinitária. Né? Gostaria de recomendar a vocês que pudessem, com muita tranquilidade, que vocês pudessem ler, por caridade, os parágrafos do Catecismo da Igreja Católica que eu vou indicar agora. É o dever de casa de vocês, por favor. Então, vocês leriam agora para completar aquilo que foi dito, e essa leitura sublinhando, colocando assim no papel os principais pontos, né, fazendo uma espécie de resumo, vocês leriam do parágrafo 232 ao parágrafo 267. 232 a 267. Nessa parte está se falando do Pai, e aí se diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do 232 ao 237. Depois se fala da revelação de Deus como Trindade, do 238 ao 248. A Santíssima Trindade como doutrina, na doutrina da fé, né, do 249 ao 256, e finalmente as obras divinas e as missões trinitárias, certo? Do 257 ao 260 e do 261 até o final, e aparece aquele famoso resumo que conclui cada tópico do Catecismo da Igreja Católica. Então, uma boa leitura para vocês, que seja realmente frutuosa essa leitura. O Catecismo é uma grande riqueza que nos ajuda a percorrer o caminho do conhecimento teológico também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e salve Maria.